No dia 11 de setembro de 2001, o mundo parou em frente à televisão. Ninguém acreditava no ataque ao maior país do mundo. Um dos símbolos da força americana, as Torres Gêmeas em Nova York, desapareceram. Na época, o embaixador do Brasil em Washington, outra cidade atacada pelos terroristas, era Rubens Barbosa, o nosso entrevistado de hoje na série em comemoração aos 25 anos do Jornal da Cultura. O primeiro ataque aconteceu pouco antes das 8 da manhã na ilha de Manhattan, o centro financeiro de Nova York, quase 10 horas no Brasil. Um Boeing 767 da American Airlines, com 92 pessoas a bordo, se chocou contra uma das torres do World Trade Center. 18 minutos depois, a outra torre foi atingida por um Boeing 757 da American Airlines, com 64 pessoas a bordo. Embaixador, o que o senhor lembra desse dia, 11 de setembro? Onde é que o senhor estava? Como é que o senhor recebeu a notícia? Olha, eu estava me preparando para deixar a residência da embaixada para ir para o escritório, para a chancelaria da embaixada. E um colega meu ligou para eu ligar a televisão porque um avião tinha se chocado contra a torre lá em Nova York. Aí, quando eu liguei a televisão, já tinha passado alguns minutos, né? Eu vi um avião se chocando e eu pensei que era o replay do primeiro choque e, na realidade, era o segundo avião se chocando contra a segunda torre. E o senhor chegou a sair pelas ruas da cidade? Nós saímos para ver, porque aí todo mundo foi dispensado, né? Os prédios públicos correram, enfim, foi um tumulto. E, inclusive porque o presidente Bush ficou várias horas desaparecido. E quem comandou tudo era o vice-presidente, o Dick Cheney. Então não se sabia direito, mandaram todos os aviões pousar, 4.000 e tantos aviões tiveram que pousar. Enfim, foi um ambiente de muita angústia, né? De muita ansiedade. E as pessoas perguntavam uma para as outras? Eu estou dizendo, os embaixadores me ligaram, o que você vai fazer? Vamos embora? Vários dispensaram o pessoal. Eu falei, não, nós vamos ficar aqui. Eu não acho que as embaixadas vão ser atacadas, nem nada. Então nós vamos ficar aqui, a Embaixada do Brasil vai ficar aqui. Ficamos lá. A cidade foi cercada. Andávamos por etapas. Barreiras nos separavam. A rua vazia era para proteger um império. Conseguimos entrar no ônibus e hoje ninguém paga. Quando não era mais possível passar, descemos. Salvação é a palavra para os que passam no ônibus. Perda é a palavra para os que vêm da nuvem de fumaça. Existe algo assim que aconteceu, alguma passagem que marcou muito para o senhor nesse dia? Alguma coisa, um telefonema, uma imagem? O que me marcou muito é que nesse dia, ao meio-dia, eu ia ter um almoço com um subsecretário do Pentágono, do Departamento da Defesa. Eu tinha marcado a semana anterior uma reunião de trabalho com esse subsecretário no prédio que, às 10 horas da manhã, foi atingido por um avião. E aí eu esperei passar esse dia e no dia seguinte eu liguei para ele e perguntei se estava tudo bem e tal. Ele falou, tá, tudo bem, vamos, aquele almoço de ontem nosso, vamos marcar amanhã. Aí 2 dias depois eu fui ao Pentágono almoçar com ele. E ele até, quando a gente passamos em frente ao lugar que foi atingido, ele me disse, olha, o embaixador, o senhor teve muita sorte, o senhor tem mais sorte do que o senhor pensa. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu estou trabalhando do outro lado, mas eu, há 2 meses atrás, recebi uma instrução para me mudar para essa ala aqui. E se nós estivéssemos lá ao meio-dia, o senhor tem mais sorte do que o senhor pensa.
Só chamando a atenção para uma narração que teve ali dentro do ônibus, em Nova York. Aliás, um texto super bonito, é da Neide Duarte. Era repórter aqui na TV Cultura na época. E agora vamos às notícias do esporte com o nosso Vladir Lemos. Boa noite, Vladir. Opa, quase Boa noite, Poli. O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse que o local da abertura da Copa do Mundo do Brasil em 2014 ainda não está definido. Ele é o convidado de hoje do programa Roda Viva. No programa, comandado por Marília Gabriela, Orlando Silva falou sobre o acompanhamento que o governo faz das principais obras relacionadas com a Copa do Mundo e com um atraso, principalmente no que diz respeito à infraestrutura de transportes. O ministro do Esporte falou até da conturbada relação entre a imprensa brasileira e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Na saída da gravação, Orlando Silva disse à equipe do Jornal da Cultura que, apesar de ter uma certa vantagem em relação às cidades concorrentes, São Paulo ainda não garantiu o direito de receber a abertura do torneio. Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo disputam a abertura da Copa do Mundo. São Paulo tem a vantagem, é a cidade que tem a melhor infraestrutura do país, destino da maior parte dos voos internacionais, maior número de hotéis e finalmente decidiu o assunto estádio. Eu creio que a FIFA deve refletir nesses próximos meses, vai nos ouvir e haverá decisão no meados de outubro. O Roda Viva vai ao ar logo após o Jornal da Cultura, às 10h15 da noite. Bom, a gente viu aí, Poli, acho que uma coisa que a gente tem que destacar, a nós várias coisas preocupam, né? Mas o ministro se mostrou muito preocupado mesmo com a questão dos aeroportos, como a gente viu ele falando aí na entrevista. E um detalhe interessante é que ele saiu aqui da gravação do Roda Viva e foi para um evento no Clube Pinheiros aqui em São Paulo. E boa parte das pessoas que tinha que ir para lá acabou chegando atrasada. Inclusive o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro passou pelo aeroporto, o ministro até brincou com ele, como é que estava lá a situação? E ele ouviu um caos. E essa questão da abertura, do estádio de abertura, que a gente cobrou muito, eu participei do Roda Viva também, porque era uma decisão que devia ter sido tomada até para evitar toda a barganha que esse não anúncio da sede da abertura da Copa acaba causando, né? Não conta tudo porque tem Roda Viva daqui a pouco. Bom, a nossa outra nota é uma nota triste. Um dos maiores nomes da narração esportiva do nosso país morreu hoje em São Paulo aos 80 anos de idade. Walter Abraão estava internado há um mês tratando um câncer no pulmão. Vai, Tostão! Vai, Tostão! Walter Abraão narrou 6 Copas do Mundo. Atuou também como repórter e chegou a aparecer com uma fita na testa e microfone na mão numa imagem distribuída para o mundo inteiro quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato no México. Foi um dos pioneiros na criação de bordões. Pinta o gol, Ademir! Sensacional! Com o jogador fora de forma, era implacável e dizia: "Tá gordo, senhores!" E chamava de Oxo os jogos que terminavam sem gols, numa alusão ao 0-0 do placar. Walter Abraão também foi vereador na cidade de São Paulo, eleito para 2 mandatos em 1988 e 1992. Culminando com um belíssimo tiro, Bretas, de pé direito para a ponta esquerda. Realmente é um grande nome, uma pena, uma pessoa de um trato realmente muito gentil. E a gente lembrava aqui, enquanto via a matéria, junto com o Vila aqui, detalhes da carreira do Abraão. Ele que começou ele fez uma narração quando tinha 16 anos de idade, mas começou de verdade na Rádio Clube de Lins, no interior de São Paulo, substituindo incrivelmente Fiore Gilhote, que é outro grande nome, falecido em 2006. Realmente. O Geraldo Bretas, que aparece numa das fotos, era o comentarista, né? E o repórter de campo era o Eli Coimbra, da TV Tupi, que marcou época também as transmissões, e ele foi o grande narrador aqui de São Paulo nessa época da televisão. Em 63, por exemplo, ele inventou o bilance, né? Que era mostrar detalhes do jogo, era o replay. Que no final acabou ficando conhecido no mundo. Mas voltava, eu assisti o Milan, só que voltava o videotape muitas vezes 4, 5 minutos atrás. Porque precisava cortar, né? Cortar, o filme, às vezes, demorava, tecnologia. Aí em 66, na Copa da Inglaterra, a gente acabou conhecendo o replay, que nada mais era do que o bilance do Bom, como a gente está ao vivo aqui, não dá para ter bilance, a gente precisa encerrar.
Obrigada pela presença, pessoal. O Jornal da Cultura termina agora e deixa uma boa noite especial para as pessoas que sonham em vencer desafios, como a norte-americana de 61 anos que iniciou, olha essa, uma travessia a nado de Cuba até os Estados Unidos. Isso já foi feito antes, mas pela primeira vez a nadadora não vai usar proteção contra tubarões. Ela vai enfrentar os 166 quilômetros de distância com a cara e a coragem. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Cultura.